Olá, e por onde começa o planejamento estratégico? Então vamos lá. Olha, o que é importante ficar muito definido é de que quem começa termina o planejamento estratégico. Não é possível nós começarmos o planejamento se a gente tiver que interromper por alguns dias e colocar novas pessoas no processo. Elas não vão compreender os momentos que já vivemos, as razões pelas quais já estabelecemos esses procedimentos e, portanto, vai ficar com uma visão distorcida do planejamento em si. Portanto, quem começa o planejamento termina. O primeiro momento, evidentemente, é a definição de o que ou de quem que nós vamos fazer o planejamento, do determinado candidato, no caso do nosso exemplo inicial, que é uma candidatura agora em 2020. Então, de quem estando definido, nós passamos para o momento de definição das fraquezas e fortalezas daquele que vai ser o protagonista do nosso planejamento, aquele que vai ser o nosso objeto do planejamento. Existem muitas técnicas para se elencar as fraquezas e as fortalezas, mas qualquer uma das técnicas tem que levar em consideração de que quanto mais precisa for a identificação daquilo que é fraqueza do nosso então candidato, ou aquilo que ele é mais forte, mais importante e tem vantagens em relação aos demais, quanto mais precisa for essa identificação, melhor para o planejamento em si. E é por isso que nós temos que reservar um certo tempo para elencar aquilo que pode ser um problema, uma fragilidade, ou aquilo que é a especialidade, aquilo que é mais destacado e aonde há uma certa força desse candidato. Ao contrário, se nós passarmos rapidamente por esse processo ou não abordarmos as fraquezas e as fortalezas, fica nítido que nós vamos ter problema para que o nosso planejamento seja eficiente e seja capaz de atingir os objetivos. Essa é uma parte em que nós podemos mapear aquilo que nós vamos precisar durante o processo fortalecer e aquilo que nós vamos poder explorar como pontos fortes de uma candidatura. Isso é fundamental, sem o qual nós vamos ter um planejamento desqualificado e que não vai garantir o atingimento dos nossos objetivos. Como fraquezas, nós podemos elencar vários elementos que vão desde as qualidades pessoais que inexistem. Muitas vezes um candidato ele tem uma grande capacidade de articulação, mas ele não tem uma retórica adequada. Então essa é uma fraqueza que ele vai precisar desenvolver ao longo do processo e nós vamos ter que mapeá-la para poder tratar durante o planejamento esse tema. Uma fraqueza muito comum é a vida pessoal dos candidatos, que às vezes tem problemas que, se não clareados, se não for definido e observado pelo conjunto do grupo, não se pode tratar depois no planejamento e ele pode causar uma grande surpresa durante o processo. Como fortaleza, a gente pode destacar aquela habilidade que ele tem em maior destaque. Por exemplo, no caso que eu já expliquei, a capacidade de articulação. Então nós devemos explorar atividades, movimentos, ações nessa perspectiva, onde ele possa explorar aquilo que ele tem de melhor, que é a sua capacidade de articulação dentro do seu espaço de convívio, dentro do seu espaço profissional, dentro da sua cidade. Terminado, então, o processo de elenco das fraquezas e fortalezas, mapeado esses elementos que nós vamos precisar tratar durante o planejamento, nós vamos, então, para as ameaças e as oportunidades. O que vem a ser ameaças e oportunidades é muito simples aqui definir. As ameaças é aquilo que ou existe na cidade
ou existe nas proximidades que pode de alguma forma representar algum perigo para essa candidatura ou alguma diminuição de potencial para essa determinada candidatura. Então nós temos que identificar se essas ameaças, onde elas estão, se elas são realmente possíveis de ocorrer, para que a gente possa então tratar também durante a outra fase do planejamento. E as oportunidades são aquelas situações que nós temos certeza que nós vamos poder aproveitá-las para obter maior visibilidade do nosso candidato, para que o nosso candidato possa ter, inclusive, maior ascendência em relação ao público em questão. Então, as oportunidades, elas vão depender muito, assim como as ameaças, do grau de conhecimento que o grupo que está no planejamento pode obter e pode representar para essa candidatura. E por fim, ainda dentro deste bloco, é importante que em cada momento, seja das fraquezas e fortalezas, das ameaças e oportunidades, que a gente faça uma avaliação para ver se realmente nós conseguimos atingir o todo deste objeto a ser planejado, que é essa determinada candidatura. Essa avaliação, que é sempre coletiva, também remete para um dos elementos do planejamento estratégico, que é todo o processo de planejamento é sempre coletivo. Nós temos que ir para o passo seguinte. E qual é o passo seguinte? Aguarde.